Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Que bom, meu irmão, que bom, minha irmã, mais uma vez nós nos reunirmos ao redor da Palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para nos orientar, para nos corrigir, para nos guiar no caminho da salvação. É por isso que nós precisamos sempre dar espaço na nossa vida para acolher a voz do Senhor que fala conosco. O fato do Senhor falar conosco é um gesto de amor, porque nos ama, Ele nos dirige a sua palavra. Portanto, quando nós reservamos este tempo para ouvir o Senhor, é o momento de fazer o nosso diálogo de amor. Nós o escutamos e depois nós podemos elevar a nossa prece de gratidão a Ele. Por isso, meu irmão e minha irmã, com ouvidos abertos, coração atento, vamos fazer mais uma vez este nosso exercício. Te convido a abrir o seu coração e os seus ouvidos e escutar a mensagem da Palavra de Deus dirigida a cada um de nós no dia de hoje. Escutemos com atenção. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então a mãe dos filhos de Zebedeu, juntamente com seus filhos, dirigiu-se a ele, prostrando-se para fazer-lhe um pedido. Ele perguntou: "Que queres?" Ao que ela respondeu: "Dize que estes meus 2 filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino." Jesus, respondendo, disse: "Não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que hei de beber?" Eles responderam: "Podemos." Então lhes disse: "Sim, bebereis de meu cálice. Todavia, sentar à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais meu Pai o destinou." Ouvindo isso, os 10 ficaram indignados com os 2 irmãos. Mas Jesus, chamando-os, disse: "Sabeis que os governadores das nações as dominam, e os grandes as tiranizam. Entre vós não deverá ser assim. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. E o que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso servo. Desse modo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, para contextualizar esse trecho que nós terminamos de ouvir. Esse trecho liturgicamente é apresentado para nós numa festa importante que celebramos hoje, a festa do apóstolo São Tiago. Por isso que o trecho que nós ouvimos nos fala justamente da figura de Tiago e do seu irmão João. Vamos olhar com bastante atenção esta mensagem que nós terminamos de ouvir. Tem muito a nos ensinar e nos ajudar a compreender o essencial da nossa fé, sobretudo compreendendo que tipo de Messias é Jesus Cristo, que nós cremos e fizemos a nossa adesão de fé. Bem, o trecho começa dizendo que a mãe dos filhos de Zebedeu, juntamente com seus filhos, dirigiu-se a ele, isto é, a Jesus, prostrando-se para fazer um pedido. É interessante esse gesto. Os outros evangelistas dizem que os próprios filhos de Zebedeu, Tiago e João, fazem este pedido a Jesus. Aqui, o Evangelho de Mateus apresenta que a mãe dos filhos fazem este pedido. Mas qual é o pedido? Quando Jesus pergunta: "Que queres?" Ela responde: "Dize que estes meus 2 filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino." Veja bem, é importante a gente perceber que tipo de sentimento nutria o coração daqueles que estavam com Jesus. Jesus, se a gente se recorda um pouco, esse trecho que nós terminamos de ouvir, Jesus apenas havia feito o anúncio da sua paixão, que ele deveria ir para Jerusalém, ser entregue nas mãos dos homens, iria sofrer muito, ia ser condenado, iria morrer numa cruz
e depois ressuscitaria. Os discípulos de Jesus estão interessados noutras coisas. Enquanto Jesus está falando da sua entrega generosa, da sua entrega dolorosa por amor a cada um de nós, os filhos de Zebedeu estão procurando lugares de honra e distinção. Um lugar à tua direita e outro à tua esquerda. Eles queriam um tipo de messianismo diferente daquele que Jesus veio apresentar. Eles esperavam um Messias que fosse forte, dominador, guerreiro, mas o Messias, Jesus, é o Messias frágil, humilde, que entrega a sua vida para nos salvar. Por isso eles vão ao encontro de Jesus, mas nutridos com outros sentimentos, querendo lugares de honra e distinção. Ora, é muito importante para nós olhar o comportamento desses dois discípulos de Jesus, porque muitas vezes eles se parecem muito conosco. Muitas vezes nós também estamos na igreja, mas nem sempre nos dispomos a fazer o caminho do seguimento verdadeiro de Jesus. Muitas vezes, a gente também está em busca de lugares de honra e distinção, um lugar à direita e outro à esquerda no reino. Mas como reage Jesus diante deste pedido? Vejamos bem, diz Jesus: não sabeis o que pedis. Podeis beber do cálice que hei de beber? O que significa esta pergunta de Jesus? Podeis beber do cálice que hei de beber? Qual é o cálice que Jesus beberá? É justamente o cálice da sua paixão, o seu sofrimento, a sua dor e a sua morte de cruz. Por isso, Jesus diz àqueles que estão simplesmente buscando lugares de honra, aqueles que estão seguindo ou simplesmente por outros interesses, que não é a entrega verdadeira a nosso Senhor Jesus Cristo, questionando se eles são capazes de passar pela mesma dor, sofrimento e entrega que Jesus irá passar. E eles respondem: podemos. Talvez naquele momento não teriam consciência do verdadeiro significado do que é este cálice. Mas, de fato, eles sofreram com Jesus, compartilharam do sofrimento, da dor de Jesus. Tiago também foi martirizado, teve o seu sangue derramado por causa da fé. A princípio, buscando lugares de honra e distinção, mas depois fez o caminho do amadurecimento e reconhecimento de quem era o Messias, a ponto de ser tão fiel para segui-lo até o fim, mesmo derramando o seu sangue. Portanto, participou do cálice de nosso Senhor Jesus Cristo. E no final Jesus diz assim: então lhes disse: sim, bebereis do meu cálice, todavia sentar à minha direita e à minha esquerda não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles aos quais o meu Pai o destinou. Isto é, Jesus não veio a este mundo para distribuir honrarias. Jesus veio a este mundo para entregar a sua vida pela nossa salvação. É esta a missão de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois o Evangelho continua mostrando que certamente este interesse por lugares de honra e distinção não era simplesmente desses dois discípulos. Parece que os outros também nutriam este mesmo sentimento. Tanto que diz o Evangelho: ouvindo isso, os 10 ficaram indignados com os 2 irmãos. Mas Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores das nações as dominam e os grandes as tiranizam. Mas Jesus pede um modo de vida diferente dos seus discípulos. Por isso diz: entre vós não deverá ser assim. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. E o que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso servo. Desse modo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por muitos. Portanto, o que Jesus ensina aos seus discípulos? Que o caminho do seu seguimento não é o caminho do poder, não é o caminho da tirania. O caminho do seu seguimento, o seu reino, não é este reino, desta autoridade que passa por cima dos outros. É um outro tipo de autoridade. A autoridade do reino de Jesus é a autoridade do serviço. Por isso, quem quiser ser grande, torne-se servidor. Quem quiser ser o primeiro, torne-se o servo de todos. E Jesus coloca uma referência, porque é Ele mesmo o modelo, dizendo: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por muitos. Portanto, qual é o caminho do seguimento da vida cristã? O
caminho da vida cristã é o caminho de viver para os outros. O caminho dos cristãos é ser para os outros, dar a nossa vida para que outros possam viver. Portanto, deixemo-nos ser interpelados por esta mensagem do Evangelho. Tornemo-nos servidores e servidoras do reino. Afinal de contas, a autoridade do reino anunciado por Jesus é a autoridade do serviço. Peçamos a intercessão de São Tiago Apóstolo para que continuemos neste mundo a missão de anunciar e testemunhar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, estamos concluindo mais este nosso momento de oração. Hoje, nesse dia especial que celebramos a festa de São Tiago, apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, e ouvimos esse trecho bonito do Evangelho que nos ensina que o caminho do seguimento de Jesus é o caminho do serviço aos irmãos e irmãs. Olhando para o próprio Jesus, que diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Alimentados por esta mensagem do Evangelho, dirijamo-nos ao Divino Pai Eterno com toda a confiança e a Ele façamos a nossa oração de gratidão. Pai Eterno, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de misericórdia e ternura, te agradecemos por este momento tão especial que fomos iluminados pela Palavra de Deus. Envia sobre nós o Teu Espírito para que tenhamos o discernimento de sempre realizar em nossa vida a vontade de Tua vontade, realizar sempre o projeto do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Que saibamos acolher esta mensagem, ó Pai Eterno, que o seguimento de Jesus é pautado pelo serviço aos irmãos e irmãs e não pela busca de lugares de honra e distinção. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.